Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos conversar sobre o livro As Outras Pessoas, de C.J. Tudor, da editora Inter. Vou deixar o livro aqui, ver se eu me saio melhor sem ter que segurar o livro. As Outras Pessoas chegou na caixinha 0019 do Intrínsecos, isso, 019. Se tivesse lido, não tava enrolando tanto pra falar. Ela chegou na 019 e eu passei ele na frente, sim, porque eu gosto das histórias da C.J. Tudor até certo ponto, vamos dizer assim. Mas essa questão eu vou falando durante o vídeo. Eu já li todos os livros da C.J. Tudor. Ela ficou muito conhecida por ter lançado O Homem de Giz, que tá aqui atrás. Esta que está aqui atrás. Mas eu a conheci quando o Intrínsecos lançou o livro 006, que foi o livro que aconteceu com Anne, que é esse preto que tá aqui. Eu fiz a resenha desses dois livros, eu vou colocar aqui no card pra você dar uma olhada. O que aconteceu com Anne é o vídeo mais visto aqui do meu canal. Conta que a C.J. Tudor tem a mania de nos lançar esses pontos de interrogações e a gente fica muito curioso pra entender as outras interpretações da história. Não é diferente com As Outras Pessoas. As Outras Pessoas, ela vai contar a história de Gabe, ou Gabe. Eu vou chamar ele de Gabe. O Gabe, o que acontece com ele? O livro começa no capítulo 1, mas antes tem o prólogo, depois eu vou falar um pouquinho do prólogo, porque é uma outra história paralela que vai ter. Mas o livro vai focar mais na história de Gabe. Gabe, ali no primeiro capítulo, ele tá parado no trânsito, ele vai voltar de um lugar muito misterioso e a gente vai ver isso durante o livro, eu não vou dar esse spoiler. Mas ele tá voltando de um lugar, ele mora na Inglaterra, e ele tá ali parado no trânsito quando ele olha para o carro da frente. Quando ele olha pro carro da frente, ele vê nada mais, nada menos que a sua filha ali atrás daquele carro. Lógico que Gabe vai perseguir o carro, ele não vai entender nada do que está acontecendo, e aí ele parte em busca desse carro. Só que o que vai acontecer é que ele não vai ter êxito nessa perseguição. É quando ele vai parar num posto e vai usar o telefone e vai ligar para casa. Quando ele ligar para casa dele, uma policial, uma investigadora, vai atender o telefone dele e vai pedir para que ele volte para casa o mais rápido possível. Quando o Gabe voltar para casa, ele vai ver um cenário muito triste. O que aconteceu na casa dele? Alguém entrou dentro da casa dele e matou a filha dele e também a sua esposa. E aí vai ter investigação, todo mundo vai achar que foi o Gabe também que fez esses assassinatos. O que vai acontecer é que este assassinato não vai dar em nada, a investigação dele não vai dar em nada porque não existem pistas, não se sabe quem foi a pessoa que entrou. Depois que a gente recebe essas informações falando sobre o que aconteceu com ele na casa dele, nós somos transportados para 3 anos depois. E aí você vê Gabe largando toda a sua vida, porque para ele não faz sentido o que aconteceu. Por quê? Porque na hora do assassinato, ele tem certeza de que ele viu a filha na estrada. Existem pontas soltas nessa história que ele não consegue lidar. Então ele vai passar 3 anos da vida dele seguindo naquela mesma estrada onde ele encontrou a filha, parando ali em determinados cafés, às vezes para se alimentar, mas ele tá nessa vida, ele não consegue esquecer o que aconteceu, principalmente porque ele tem evidências que a filha dele está viva, de certo modo ele a viu. É quando Gabe vai começar a investigar essa história. Na verdade ele tá há 3 anos tentando investigar, tentando encontrar esse carro. O que vai acontecer é que ele vai acabar encontrando esse carro. E a partir daí, ele vai começar a investigar essa história sozinho, já que a polícia não acredita nele. Por que a polícia não acredita? Porque a polícia tem os corpos, enfim, tá tudo certo, não tem o que investigar, o assassino também não deixou nenhuma marca, nenhuma pista, nada, então pra polícia tá fechado. Então Gabe, ele vai até as últimas consequências pra desvendar essa história. É quando ele vai descobrir algumas coisas, que existe alguma relação com a filha dele e a história dele, mas na verdade ele não vai entender nada, porque ele não vai entender qual que é essa ligação entre esse fato que ele vai descobrir com a vida dele. É óbvio que o livro vai dizer também no final o porquê que isso acontece, mas ele vai se deparar com um grupo chamado As Outras Pessoas, na Dark Web, ou seja, nessa internet sombria que existe. E ele vai encontrar esse grupo. As Outras Pessoas é um grupo de justiceiros que vivem em troca de favores. E como ela funciona? Por exemplo, se eu sei de algum crime, ou algum crime aconteceu com a minha família, vamos dizer assim, e o assassino que fez isso, ou a pessoa que causou certo dano pra minha família, ou pra alguma pessoa que estava à minha volta, e aí eu achei que ela não mereceu a punição que ela merecia, eu entro em contato com as outras pessoas, falo o caso,
E aí quando eu falo o caso e peço que alguém faça justiça no meu lugar, eu tenho meio que um contrato e aí eu tenho que fazer justiça para uma outra pessoa. Ou seja, ele vai acabar descobrindo que esse quadro é muito maior do que ele imaginava, do que ele pensava. E aqui eu não vou dar muito spoiler da história referente a isso. Ele vai tentar descobrir o que esse grupo tem a ver em relação com o assassinato na casa dele e qual foi a motivação para que isso acontecesse. E óbvio que o Gabe também não está sozinho. O que vai acontecer também é que ele vai conhecer uma pessoa que vai ajudá-lo, o nome dele é o Samaritano, que vai cuidar dele ali ao seu modo. Mas tem esse samaritano e também ele vai acabar conhecendo a Kate. A Kate é uma recepcionista de um dos cafés que ele para. Só que o que eles não sabem é que quando eles começarem a se relacionar, a vida deles tem algo em comum referente a esse crime que aconteceu na casa dele. E aí eles vão descobrir isso conforme as coisas vão acontecendo no livro. Bom, e aqui eu vou fazer as minhas críticas sobre o livro, tá bom? O livro é muito bom. Eu acho que é o melhor livro de suspense e trama da C.J. Tudor, sim. Você vai ler ele em pouco tempo, porque a trama que ela criou te faz ter a curiosidade de entender onde tudo isso vai dar. É um livro muito, muito bom. Você acaba lendo ele muito rápido. Os capítulos do livro também são bem curtinhos, o que facilita também não só a leitura rápida, e também faz com que o livro seja muito fluido nos seus acontecimentos. Esse é um ponto muito, muito positivo do livro. Eu gosto muito da escrita que a C.J. Tudor tem. Ela consegue te prender, ela consegue fazer um livro ser muito dinâmico. Isso é muito legal na escrita dela. Mas o que eu não gosto dos livros dela é algumas pontas soltas que ela vai deixar. Eu quero perguntar pra você se você achou alguma ponta solta, e eu quero pedir pra você colocar aqui nos comentários. E aí a gente vai debater um pouquinho sobre essa história nos comentários. E se tiver a mesma repercussão do que aconteceu com Anne, eu vou fazer um vídeo só falando sobre essas pontas soltas com spoiler. Teve um outro momento também que eu também não entendi. Qual é esse momento? Lembra que eu falei que vai ser 2 histórias paralelas? Sim. Esse livro também vai ter uma questão sobrenatural aí. Lá no prólogo que eu disse que ia falar, existe uma menina que ela está deitada, que ela está em coma e que ela tem uma certa relação com a filha de Gabe. Óbvio que essa menina vai ser a parte sobrenatural dessa história, né? Que C.J. Tudor não ia ficar sem as partes sobrenaturais no livro dela. Eu sei que essa parte também sobrenatural não tem como explicar, porque óbvio, é sobrenatural, não existe nada natural pra você explicar. Mas mesmo assim existem coisas que acontecem com essa menina, por exemplo, quando o piano do quarto dela toca e ela tá sozinha, e como tocou se ela tá em coma? E o pior é assim, existia uma outra pessoa ouvindo. Quando essa pessoa vai até o quarto, ninguém tá tocando nada. Então, essas pontas soltas me deixam assim. Eu sei que por ser algo sobrenatural não precisa ser falado, mas existe aí uma ponta solta, não só essa, em relação a essa menina que eu fiquei assim, meu, e? Essa também vai ser uma das pontas soltas que a gente vai ter aqui no livro, mas, enfim, faz parte da C.J. Tudor. E é uma outra coisa muito interessante que o livro vai falar, ele vai falar, né, dessa questão da vingança, né, que a gente vai ter aqui. Mas, na verdade, não é bem vingança. É sim, mas o que as pessoas procuram no livro, principalmente as outras pessoas, elas procuram uma reparação para a dor que elas estão sentindo. Então o livro traz essa questão, falar sobre isso, sobre reparação, quando a gente acha que determinado crime não tem a punição correta. E é muito interessante a forma que a C.J. Tudor vai tratar disso. E falando sobre isso, queria comentar algumas coisas, alguns casos que aconteceram ao longo da minha vida. Graças a Deus não foi com nenhum parente meu ou alguém que seja da minha família, graças a Deus a gente nunca passou por isso, mas eu tive alguns amigos que passaram por isso. O primeiro deles, eu conheci uma pessoa que ela foi assassinada, sem mais, sem menos, a gente não sabe até hoje porque isso já faz o que? Acho que 20 anos. Ele foi assassinado aqui na saída da nossa cidade e até hoje esse crime não teve nenhuma solução e ninguém foi punido. E coube a esposa dele viver e seguir a vida com essa lacuna tão grande, né? Hoje ela tá bem, graças a Deus. Ela casou de novo, enfim, a vida seguiu. E uma outra pessoa que eu conhecia, também uma amiga minha, ela tinha quase a minha idade, e um dia ela foi comemorar o aniversário do tio, e na volta desse aniversário, era de madrugada, ela e o noivo passaram por um lugar para comer, numa padaria aqui no centro da cidade. O que aconteceu foi que quando eles estavam saindo dessa padaria, o carro tava dando ré para poder entrar na rua, na avenida para poder ir embora, estava acontecendo racha naquela avenida. E aí, quando ela saiu, o carro que estava fazendo racha bateu do lado em que ela estava. Ali ela demorou horas também nas ferragens, né? Foi isso que acabou matando ela. Ou seja, ela não resistiu e acabou morrendo no hospital. E só que diferente do primeiro caso, esse caso a gente teve o rapaz que estava fazendo racha, mas o que aconteceu? Passaram-se 4 anos, ele cumpriu a pena dele
e ele foi solto. Isso já tem o quê? Uns 10 anos. E aí o livro vai falar disso, como é que essa dor, principalmente para a família, como elas encaram essas questões da justiça. E aí tem um artigo na revista que existem dois tipos de justiça, né? A justiça que a lei, né, aquela que está escrita, e a justiça pessoal. Então, quando a justiça da lei não faz o seu jus ou não traz a punição merecida, aí entra a questão da justiça pessoal. Mas o que o livro vai trazer é que ambas não satisfazem. Mesmo que a justiça escrita ela seja feita, ok, ela não repara a dor, ela não repara a pessoa que você perdeu. E a mesma coisa acontece com a justiça pessoal. Quando eu fizer a justiça com as minhas próprias mãos, também não vai reparar a dor, não vai reparar o vazio que vai ter ali. E aí cabe a quem? A pessoa que sofreu isso, seguir a vida e mudar a sua percepção de ver isso de uma outra forma. E enfim, o que o livro vai dizer é que ambas as justiças elas não reparam nada. Então é sobre isso que o livro vai contar e o livro vai dizer. Uma outra coisa que o livro também vai fazer com a gente, vai fazer com que a gente tenha muita esperança. Principalmente você vai ter esperança para que tudo dê certo para o que o Gabe está investigando. Então você vai acabar lendo o livro porque você tem a esperança para que a história da C.J. Tudor tenha um final feliz, pelo menos, né? Se possível. Mas eu também não vou dar esse spoiler, você precisa ler o livro para entender um pouquinho o que isso quer dizer. Esse é o livro de hoje, As Outras Pessoas, da C.J. Tudor. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou do livro. Eu espero você numa próxima. Um abraço e até mais. Dedico esse vídeo à minha amiga Jéssica, pelo seu sorriso, pela sua vida, pela sua alegria. Ainda sentimos muitas saudades. E para terminar o vídeo eu vou deixar uma frase de Martin Luther King. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar.